Muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada a você. Aqui em Fortaleza, eu sou o pastor Paulo César Sampaio, dizendo obrigado. Seja você muito bem-vindo mais uma vez à sua rádio favorita para música clássica e música sacra, a partir de Fortaleza, para todo mundo de fala portuguesa, com certeza. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio. Obrigado pela audiência. Gente boa de Deus, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Segunda-feira, espero que vocês tenham tido um excelente final de semana. Feriadão que foi na sexta-feira. E eis que eu vos conto o mistério. Na próxima segunda-feira também será feriado. É o país dos feriados. É realmente uma coisa fabulosa, fantástica. E a cada feriado são milhões, se não bilhões perdidos, mas quem se importa? O Brasil vive nada na abundância em todos os sentidos, portanto, há de se aproveitar. Há uma ironia nesse sentido, evidentemente, mas isso, de certa maneira, de maneira certa, reflete bem a alma do povo brasileiro. Portanto, fique comigo, não se mexa, não se pula, não se aveste, que eu já volto em nome de Jesus. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Benedictus FM, lugar de gente feliz. Muito bem, estamos de volta pela sua rádio Benedictus FM de Fortaleza, hoje, segunda-feira, dia 24 de abril, são 22h06. É isso, acerte o seu pelo meu, 22h07. Gente boa de Deus, que alegria. Gente já chegando aqui pelo Facebook, também pela nossa rádio e também aqui no privado. Obrigado, gente boa de Deus. Vamos lá então, hoje é o vídeo número, vamos verificar aqui, vídeo número 120 parte C. Temos então como tema a continuação ainda, né? Jesus indo para o Calvário. Então hoje, Jesus perante Pilatos. Pastor, a Páscoa já passou. Eu bem sei disso. No entanto, nós estamos no estudo bíblico já, que iniciamos lá atrás. Já são mais de 200 vídeos. Então, Mateus 27, do verso 11 ao verso 26, a leitura de hoje. E faremos as seguintes ponderações. Primeira, sacerdotes e anciãos acusando a Jesus perante Pilatos. Como sempre, aquela casta saduceus, fariseus, essênios, herodianos, enfim, aquela turma toda sempre acusando Jesus, o nosso bom Senhor e Salvador. Ponderação 2. Jesus permanece mudo. Como ovelha que vai ser tosquiada, ele permaneceu calado, segundo a própria a profecia de Isaías. Portanto, isso causou grande surpresa ao prefeito, governador. Em algumas versões tem governador, coisa nenhuma, ele era prefeito provincial, prefeito local, mas enfim, isso é outra história. Então, a mudez, o silêncio de Jesus Cristo muito surpreendeu o prefeito Pilatos. Então, ponderação 3, um tal de Barrabás. Barrabás, ladrão, salteador, cabra safado, filho do cão, filho da besta fera, ele vai ser, digamos assim, leiloado, ele vai ser posto lado a lado com Jesus, o santo e o profano, o justo e o iníquo, enfim, para que o povo pudesse fazer a sua escolha. E, lamentavelmente, do ponto de vista histórico, humanístico, o povo fez a sua escolha. Escolha que trouxe, consequências as mais funestas, as mais terríveis até hoje. Então, ponderação 4, a inveja é causa de muitos males. Ventilador ou ventilador? A inveja é causa de muitos males. A partir de quem a tem? A partir de quem a tem? Sim, a partir de quem a tem. E se você for fraco, fraquíssimo, fraquérrimo, você vai se ferrar também. Mas isso é outra história.
Ponderação 5 e última de hoje, julgamento público foi manipulado, eu falei manipulado, por sacerdotes e anciãos. Vamos ver isso com carinho. Mateus 27, verso 11, diz: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, grave isso aí, pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador, o prefeito. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo dos presos, conforme eles quisessem, conforme o povo quisesse. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, aqui Mateus diz, muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Uma das coisas mais interessantes e mais trágicas, mas que reflete bem a desumanidade, esse é um neologismo agora criado, o não humano, o nonsense do ser humano é isso aqui, olha. Verso 18. Porque sabia, Pilatos sabia, porque sabia que, vírgula, por inveja, vírgula, o tinham entregado. Incrível. Verso 19. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo. É a própula, que nome gracioso, doce própula. Sua mulher própula mandou dizer a ele, Pilatos: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Sofreu? Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo. Olha que desgraça. Os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador. Ele se dirige à multidão e grita: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás, solta Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Mas que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Que mal fez ele? Porém, cada vez clamavam mais e mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente. Sim, estou inocente do sangue deste. Abre colchetes, justo, não é? Fique o caso convosco. E, verso 26, se o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Eu não me recordo que haja na história universal uma automaldição tão bem dada, tão bem proferida, tão bem desejada de forma pública como esta. Verso 26 e último. Então Pilatos lhes soltou, não é plural, para o povo, lhes soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado.
É hora de nós darmos boas-vindas aos meus amigos Antônio Bernardo. Boa noite, irmão. Boa noite, Antônio. Que alegria. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Desde que você colocou no seu coração luto, desde já, meus sentimentos, não sei de quem se trata, todavia deve ser pessoa de sua afeição, de seu respeito. Que Deus possa confortar a todos. Os nossos amigos que chegam agora pelo privado aqui no Facebook, obrigado pela participação, pela audiência, a gente chegando também na nossa rádio, que está no ar já há 15 anos, Rádio Benedictus FM, e ao vivo e em cores estamos aqui às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 22 horas até as 23, o melhor do clássico e do sacro está aqui na Benedictus FM. Voltemos ao texto, irmãos, e vamos a partir do verso 11, como de praxe. Então, o nosso bom Senhor Jesus estava em pé ante o governador, ante o prefeito, algumas versões, e este o estava interrogando. É bom lembrar que estamos no pretório. O pretório era a casa do governador, ou a casa do prefeito. A casa de Pôncio Pilatos e Prócula, sua digníssima esposa. Então, o prefeito Pôncio Pilatos pergunta a Jesus: és tu o rei dos judeus? Porque ele tinha ouvido, naturalmente, que uma das acusações que os judeus, sacerdotes, anciãos, aquela casta toda, lhes fazia, era justamente esta, de que Jesus era o rei dos judeus, assim se supunha, assim se autonomeava, assim se dizia e se deixava ser chamado. E isso era da maior importância e da maior gravidade para o Império Romano. Roma, quando dominava a cidade, ele deixava que a população civil tivesse certas liberdades, especialmente no quesito religião. Roma evitava mexer com religiões, proibir o exercício da fé, porque Roma sabia, Roma não era burra coisa nenhuma, nunca foi. Roma sabia que mexer com isso é mexer com vespeiro, é mexer com lutas sangrentas sem fim. Observem, senhoras e senhores, que ao longo da história universal, as guerras mais terríveis, mais angustiantes, foram as guerras religiosas. Podem estudar à vontade, pesquisar à vontade, que vocês irão perceber esta realidade. As piores guerras são as guerras religiosas. E não me deixa mentir o fato de, por exemplo, o islamismo, que já nasceu em guerra no ano 622 da atual era, quando eles chamam isso de Hégira, fuga de Maomé, não é? Lá de Medina. Enfim, é uma longa história, talvez eu traga isso em outro vídeo, a história do islamismo e o porquê das guerras, da jihad, das guerras santas, que eles assim as denominam, e tem causado grandes males em toda a Europa e em todo o mundo. E no Brasil, não se iludam com esta lei da imigração. Eu vou ler o texto com muito cuidado, com muito devagar, linha a linha, para depois emitir uma opinião mais substanciosa. Todavia, posso já afirmar que ela não é boa. Não é boa. Eu estou ouvindo muitos comentários denunciando esta lei que, se Michel Temer sancionar, não é para o bem, mas para o mal. Mas, enfim. Então, o prefeitinho aqui pergunta: és tu o rei dos judeus? E Jesus responde àquela maneira dele, né? Às vezes meio assim misteriosa, às vezes claramente e às vezes de modo parabólico, não é? Aqui ele diz assim: tu dizes, maravilha, olha lá, tu dizes. E então Jesus continuava sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, mas detalhe aqui, ele nada respondia. E assim se cumpre as profecias de Isaías, dizendo que, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não emitia som nenhum, nenhuma reprimenda, nenhuma acusação, e assim foi, e assim aconteceu. Jesus estava mudo
perante Pilatos, perante seus acusadores, e isso muito chamou a atenção do prefeito lá romano. Verso 14, gente, Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, as cartas paulinas, especialmente as paulinas, afirmam que, também as joaninas, que se nós tivermos que sofrer, que soframos. Que se nós tivermos que sofrer, mesmo fazendo bem, que soframos. Que se nós tivermos que ter algum prejuízo, mesmo nós estando certos da matéria, da causa, do problema, é melhor que soframos. Isso é muito difícil de pôr em prática. Meus amigos e meus irmãos aqui, benedictianos, não é? Da Rádio Benedictus, isso é muito difícil. Porque o normal é que a gente se aferre para defender os nossos direitos, não é fato? E a gente vá às últimas consequências, físicas até, de brigas, de todo tipo de ruindade, de malefício, a fim de defendermos os nossos direitos. Eu não estou dizendo aqui que você não lute pelos seus direitos. Você tem todo o direito de lutar por eles. O que estou afirmando é que cada caso é um caso, que às vezes é melhor a gente largar a coisa. Você entende o que eu digo? Largar, deixar para lá, deixar que o próprio mal se autodestrua, que a própria situação causada, você não foi o autor, mas é vítima do atentado, então deixa para lá, entrega a Deus, que Deus é mais, Deus é maior. Você está me entendendo, sim ou não? Portanto, se você tem sido vítima de alguma coisa onde você está absolutamente consciente de que nada fez, está corretíssimo em todo o seu proceder, em todo o seu pensar, em toda a sua ação, e mesmo assim você está sofrendo, seja muito bem-vindo ao time, seja muito bem-vindo. Porque assim também aconteceu aos profetas, aos homens de Deus, às mulheres de Deus, aos missionários e missionárias e todos aqueles que têm trazido ao público a mensagem da salvação. Vamos lá então, rapidamente. Nessa ocasião aqui, costumava o prefeito soltar ao povo dos presos, não é? Agora, detalhe, não era um preso que ele, prefeito, quisesse, não era um preso que, digamos, o chefe da guarda pretoriana, indicasse por bom comportamento. Não, ele já cumpriu o texto da pena, vamos dar aí, vamos soltá-lo, vamos providenciar soltura para ele. Não é isso. Esse preso agora, que seria posto em liberdade, era conforme a escolha do povo. E aqui é o problema. Às vezes, especialmente em tempos difíceis de rebeldia, de revolução, se o povo tiver nas mãos o desejo de escolha pessoal, a coisa pode desandar, como de fato desandou aqui. Percebe o que eu digo? Olha só, minha gente amiga. Costumava o governador soltar ao povo dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso chamado Barrabás. E essa figurinha era muito conhecida. Agora, pelo amor de Deus, por que esse cara era conhecido? Então você vai ter que dar uma pesquisada legal em várias bíblias, nos históricos, nos anais, nos códices sinaíticos, samaritanos e etc e tal, para você achar quem era essa figura, esse tal de Barrabás. O que essa figura havia feito, pelo amor de Deus? Alguns dizem ele era um desses que lutavam em favor da nação de Israel para a libertação do cativeiro romano. Alguns dizem ele era uma espécie de Robin Hood, tirava dos ricos para dar aos pobres. E outros dizem não,
Ele era um homicida, era um ladrão, era um salteador. O que mais dizem dele? Dizem tanta coisa dele. Mas sabe de uma coisa? O cara tinha crédito no povo. O cara tinha ainda uma profunda, digamos, um grupo, um fã-clube, não é? Mas aí outros autores, comentando mais ainda, vão ainda mais longe, e dizem assim, não, na verdade, Pilatos sabia que Jesus havia sido trazido a ele, Pilatos, não pela vida pregressa de Jesus, que não tinha nem como compará-lo a Barrabás, salteador, ladrão, revolucionário e coisas do tipo, não. A razão pela qual Jesus havia sido trazido a Pilatos era uma coisa chamada inveja. Inveja. Inveja e inveja. Ora, existem vários conceitos sobre inveja. Os populares, os mais sofisticados, os mais filosóficos e psiquiátricos e psicanalíticos. Eu vou trazer um só bem popular. Permitam-me. Um dia eu compro um ar-condicionado para cá, em nome de Jesus. Está acabando comigo esse ventilador. Então é assim. Vamos lá então. Inveja. Inveja é aquele sentimento de impotência, tem várias definições, aquele sentimento de impotência, aquele sentimento de desejo incontido, de desejo não realizado. Ou seja, quem tem inveja, o invejoso é tão incompetente, tão miserável, tão devagar, tão mala, que ele não tem a competência que o outro tem, mas gostaria de ter, né? E como ele não tem e gostaria de tê-la, ele quer, na verdade, que aquele objeto dele de inveja seja destruído, para, de alguma forma, ele, na sua incompetência, brilhar no lugar dele. Estão entendendo direitinho, sim ou não? Então, inveja é isso, né? É aquele sentimento de, tipo assim, não vi e não gostei, né? Ou então, se você vê alguém se sobressaindo pelo seu talento, pela sua maneira de ser, de agir, e vai ganhando este alguém proeminência, não é? Corpo vai se adensando no sentido de ganhando notoriedade, então você já não gosta dele ou não gosta dela porque você não tem as qualidades, as virtudes que ele ou ela tem. Ora, pelo amor de Deus, isso é diabólico. Porque cada um de nós tem talentos. Cada um de nós é complemento do outro. Há coisas que eu tenho, você não tem, há coisas que você tem e eu não tenho. E essa coisa é que faz a riqueza das pessoas, a riqueza do ser humano. Entende? Concorda comigo? Agora veja, no popularesco, no populacho, né, no sentido comum, no senso comum, as pessoas têm muito medo de inveja. Sim ou não? Tem muito medo de inveja, né? Você vai visitar alguém, a casa de uma pessoa bem pobre, bem simples. Ouçam com atenção. Ouçam com atenção. Estão ligados? Atenção. Estamos no ar, beleza? Tudo em cima? Ok. Então vamos lá. Você vai visitar a casa de alguém. Pessoa humilde, pobre. Mas aí lá no jardim dela, bem na frente, tem um pé de pinhão roxo. Pé de pinhão roxo. Olha só a pobrice da coisa. Um pé de pinhão roxo. Ao lado do pé de pinhão roxo tem uma outra planta chamada Comigo Ninguém Pode. E aí ele vai olhar o jardim, é tudo planta de... como é que é? Olho não sei das quantas. Pelo amor de Deus, inveja de quê? Que alguém vai ter inveja de uma pessoa pobre? Estão ligando os fios, sim ou não? Estão ligando? Quer dizer, é uma coisa já assim, já
na consciência, no inconsciente, no DNA neuronal. As pessoas têm medo da inveja. Para com isso, gente boa de Deus. Pelo amor de Deus, em Cristo Jesus. As invejosas que morram de inveja. Entende? Eu vou repetir. As invejosas que morram todos de inveja. Problema deles. Certa feita, conversando com alguns colegas, uns diziam assim, inveja de gente rica, isso vai atrapalhá-los? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora, o que acontece? Acontece o seguinte. No âmbito religioso, é um problema. É um problema porque a inveja nunca fica no plano meramente neuronal. Ela nunca fica no plano meramente vernacular, no plano de ideias. Não, ela parte para a ação. É impressionante. Sempre parte para a ação. Sempre parte para a ação. Falar mal da pessoa, dividir as coisas, dificultar, atrapalhar, bloquear o tempo todo, o tempo que a pessoa puder bloquear você, ela vai bloquear você, porque é Satanás, é o diabolos agindo no coração dela, no coração dele. Através da inveja que ele ou ela tem de você. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Mas isso é de uma clareza, isso é de uma obviedade, sabe, assim, cristalina, que até uma criança de 5 anos perceberia. Então Pilatos, que não era bobo coisa nenhuma, embora meio loucão, tão loucão que era, tão ruinzão que era, que suicidou-se, né? Ele foi visitar lá Tibério, o imperador, e no caminho já morreu, foi para o quinto dos infernos. Então funciona assim. Estão me entendendo como é que funciona a coisa? É isso. Chegando aqui, Ramiro Távora Viana, meu amigo particular, que alegria! E tamo junto, hein? Ramiro, fala depois aí onde é que você vem dar aquela palavra que você já preparou, viu? Estamos aqui juntos. Se quiser quarta-feira, estamos aí, beleza? Então tá. Vamos em frente então. Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Isso. Então Pilatos vai dizer assim, gente boa, olha aqui, ó, tem Barrabás aqui, olha que figuraça aqui para vocês. Então, a quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou a Jesus? Porque ele sabia que por inveja eu tinha trazido. Agora, o que eu tenho observado aqui de vários autores, e meus irmãos, eu tenho algumas bíblias, talvez umas, aqui tem só menos de um terço do que eu tenho, pela graça do bom Senhor. Eu vivo comprando bíblias e minha esposa já pediu que eu parasse. É muita coisa aqui. Então, verificando aqui, a gente percebe o seguinte. Alguns autores dizem que Barrabás tinha esperanças que o próprio povo o soltasse. Aquele povo que havia dito, Hosana, o que vem do meu Senhor, na entrada triunfal. Lembram? Em Jerusalém. Aquele povo que percebia-se em multidões atrás de Jesus, linguagem popularesca cearense, para cima e para baixo, nas estradas empoeiradas, lá da Galileia dos gentios. Ele, no fundo, achava que aquele povo todo pudesse, no último momento, livrar Jesus. Mas sabe de uma coisa? Aqui vem a maldita inveja. Os sacerdotes, tudo cabra safado, filho do cão, eles já haviam descido e falado e semeado e, sabe, no meio do povo, incitado a que o povo gritasse, solta-nos Barrabás e crucifica Jesus. Se você assistir esses filmes, especialmente esses últimos filmes, é clara a ação dessa gentalha autotravestida de sacerdotes.
É por isso que eu digo o seguinte, gente, e não são palavras minhas, eu estou apenas reverberando, ecoando, dando seguimento ao que eu tenho lido e ouvido. Cuidado a quem você está ouvindo, a quem você está seguindo na internet, a quem você está dando atenção. Quem quer que seja ele, que acrescentar qualquer coisa ao que está na palavra de Deus é um mentiroso, sem vergonha, cabra safado, filho do cão, bom de peia. Qualquer pessoa que subtrair, retirar, que disser, eu acho que, porque na minha, você não acha coisa nenhuma, você não acha nada. Vale o que está escrito, em nome de Jesus. Cuidado. Então, quando o Pilatos estava no tribunal, aí a mulher dele manda dizer o seguinte a ele, a Prócula, olha que nome doce, Prócula, não é assim? Né? Prócula. Então, a Prócula manda dizer o seguinte, olha filho, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Até hoje especula-se que tipo de sonho a mulher teve ou no qual Jesus se apresentava a ela como Salvador, como Senhor, como Rei dos judeus, como o quê? É algo para a gente pensar, mas não para a gente ficar fazendo especulações. Você me compreende o que eu digo, sim ou não? Sabe de uma coisa? Pilatos era tudo isso. Meio psicopata, briguento, raivoso, assassino, assassinou os samaritanos na época, podem pesquisar à vontade. Mas Pilatos ouvia a mulher. Eu vou repetir para você. Pilatos, a julgar por este texto, ele ouvia a mulher. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Como sempre, o caixa do inferno. De novo perguntou-lhe o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Ele tentou. Alguém dirá, mas não foi macho o suficiente para livrar. A questão não é se ele foi macho o suficiente para livrar. Ele deu, como político que era, lembremos-nos que ele era prefeito, governador, ele era o dirigente daquilo tudo e pela tradição, seguida por ele a fio, ele tinha que colocar nas mãos do povo a opção. E o povo optou. E a pior desgraça é quando o povo opta erroneamente. Hello? A pior desgraça é quando o povo opta erroneamente. Estão ligando os fios, sim ou não? A desgraça que este país vive, o Brasil de hoje, onde os 513 deputados, a rigor, talvez um ou outro se salve que não tenha processo contra ele, dos 513. Dos 81 senadores, 24 sofrem processos. Ex-governadores, ex-presidentes, todos processados, e o atual também processado. Mas que diabo foi isso? Quem optou por essa gente? Quem optou por essa gente? Eu e você. Eu e você. Nós optamos por essa gentalha do inferno. E aí, quando se opta erroneamente, a gente paga o preço, meu querido amigo e irmão em Cristo Jesus. Porque os anjos do céu não vão descer, assumir em forma humana e ir a Brasília
nos administrar. Isso é coisa mesmo do povo. O que está lá em Brasília representa sim, você pode morrer dizendo que não, mas representa a média, ou mais do que a média nacional. Eis o problema. Quando o povo opta erroneamente, a desgraça vem a galope. Pastor, por que você está ligando uma coisa a outra? Estou apenas fazendo uma breve analogia da opção que o povo fez por Barrabás. Ladrão, salteador, caluniador, revolucionário, ativista, mas que gozava do favor de grande parcela da população. Prova é que os evangelistas o chamam de figura muito conhecida. Estou ligando os fios, sim ou não? Irmãos da minha alma, eu nem sei às vezes o que pensar mais sobre isso tudo que está acontecendo. Só sei uma coisa. A gente tem nova opção no próximo ano. Vou já terminar, estamos com 36 minutos. Então, o que farei de Jesus chamado Cristo? Diz o Pilatos. Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Quero nem saber, seja crucificado. E vendo Pilatos que nada conseguia fazer, pelo contrário, aumentava o tumulto mais e mais, o que ele faz? Ele vai e traz água. E lava as mãos. Esse ato de lavar as mãos é bem característico, não é? Porque as mãos contêm impurezas, sujeiras, não é verdade? O lavar de mãos era um cerimonial tanto do judeu, que adorava fazer isso, como dos povos do Oriente Médio, Médio-Orientais, e também dos próprios romanos, aqueles de, digamos, de casta, de posição superior. Né? A água tem a ver sempre com lavar, né? Lavar regenerador. Não é sem razão que a gente se batiza nas águas ou em águas. É uma simbologia muito forte. E muito forte até hoje. Então Pilatos, para dar uma de gostosão, ele lavou as mãos e disse, olha, não tenho nada a ver com isso, vocês optaram, tá certo? E aí, para que não houvesse dúvida de que ele era isento, totalmente imparcial no que ele faz, ele manda aceitar Jesus. Verso 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pergunta que não quer calar. Quem foi o maior culpado pela morte de Cristo? Ouçam, Pilatos foi culpado de covardia e de uso injusto da sua autoridade. Caifás, que devia ter sido um líder espiritual, era líder coisa nenhuma. Caifás era um mala. Porque, na verdade, quem mandava era Anás, o sogro dele. Era Anás, o sogro dele que mandava. E aqui é o seguinte. É impressionante, já falei em outros vídeos, volto a repetir. Essa questão da dinastia, né? No templo, que era muito comum, né? Pai, filho, sogro, essa coisa toda. Pelo amor de Deus. Quando é de Deus, é de Deus. Eu não sou contra, na verdade, em essência, não. Agora, é importante entendermos os tempos, não é verdade? Era o tempo de Caifás. Mas ele nada fazia sem acontecer o consentimento de Anás. O sogro exercia enorme influência, enorme poder ainda no templo. Quer dizer, o sogro se jubilou, mas faz de conta, porque ele mandava e desmandava. Você sabe o que eu estou dizendo? Olha, infelizmente isso acontece até hoje. Vamos lá. Estou quase fechando, 39 minutos. Vamos lá. Nós estamos hoje em dia vivenciando um momento bem curioso, aliás, absolutamente curioso e exótico no cristianismo católico apostólico romano. Por quê, pastor?
Porque nós temos 2 papas vivos. 2 papas. Benedetto, né? Benedito XVI, Bento XVI e o Francisco. O Bento XVI, o cardeal alemão Josef Ratzinger, fez algo inusitado, impensável nos últimos 700 anos. 700 anos! Ele renunciou o papado, ou papismo dele. E aí elegeram Francisco. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aguardem. O Bento XVI está recolhido, coitado, doente. Mas a doença dele agudizou-se agora. Logo quando ele saiu, estava ainda em plena atividade de suas faculdades mentais. Já imaginaram se ele, Bento XVI, estivesse ainda dando as cartas lá no Vaticano? Influenciando, fazendo futricas e panelinhas e... Estão me dando o que eu estou falando? Não. Não. Ele recolheu-se e ponto. E ponto. E ponto. Caifás não. Digo melhor, Anás não. Anás recolheu-se, bota Caifás como testa de ferro e fica por trás manipulando as coisas. A religião, infelizmente, ela permite isso. A política também, mas a religião é mais forte ainda. É mais forte ainda. Vou finalizar, meus queridos, que alegria. Obrigado pela sua companhia. Não tenho inveja de nada. Inveja de ninguém. Inveja de ninguém. Fran Carneiro, Deus no comando. É verdade, irmã Fran, que alegria. Deus no comando. Sim, Deus no comando. Agora, é bom lembrar que as autoridades constituídas, que tanto Paulo fala em suas epístolas, elas foram constituídas por nós. Não foram anjos que elegeram Michel Temer, Dilma Rousseff, essa cafajestagem toda que está aí. Não, não foram anjos, fomos nós. Então, quanto mais consciência tivermos, quanto mais capacidade de filtrar as coisas, analisar, ver as obviedades, melhor para que escolhamos pessoas realmente minimamente saudáveis, que tenham realmente projetos de país, não é verdade? E que possam nos orientar, nos ajudar, nos tirar desse fosso em que nós nos encontramos. Repito e finalizo, não tenho inveja de ninguém. Absolutamente. Você é especial. Você é o que há de melhor. Você é a imagem de Deus. Você é filho de Deus. Não há por que ter inveja de ninguém. Absolutamente ninguém. Você é único. Sabe, a impressão digital é única, é só você. Ninguém é como você. Não vá tentar agradar as pessoas para você ser aceito no grupinho. Entenderam ou não? Beleza. Gente boa de Deus, que alegria. Orem por mim e me ajudem em nome de Jesus a gente prosseguir nesta boa palavra, nesta boa mensagem que não é minha, de Deus, é da Bíblia Sagrada. Porque muitas e muitas vezes as pessoas querem muito mais oba-oba do que outra coisa, sim ou não? Os cultos, alguns, especialmente de doutrina, precisam ser mais frequentados, estudos bíblicos de oração. Pensemos nisso. Obrigado, gente. A paz do Senhor. Inscreva-se no nosso canal quanto antes. Por favor, inscrevam-se. Por favor, quanto antes. Muito obrigado. Compartilhe nossos vídeos. Por que não, né? Um cliquezinho, já foi. Tá certo? E se Deus tocar em seu coração para nos ajudar, temos aí várias opções. Lá no site benedictus.com.br ou aqui no site da rádio, existem links para o nosso site em português
para o nosso site em inglês, não é? E tudo isso aí para o nosso curso de inglês também. Tem muita coisa boa que você pode nos ajudar. Faça isso. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua família, e até a próxima oportunidade, quarta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá. Tchau, tchau. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio.